In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira da segunda semana depois da Páscoa, celebrando a missa reduzida do Bom Pastor. Então, eu tenho uma prece que eu tenho feito constantemente, porque eu entendo que aqui e acolá, em tanta parte do mundo, algumas pessoas, poucas talvez, sim, mas algumas pessoas vão se acordando daquilo que está acontecendo na igreja e no mundo, vão se dando por conta. Vão, de repente enxergam, veem aquilo que está aí, diante dos olhos de todo mundo, e tão pouca gente enxerga, vê. Tanto no que acontece, porque as coisas hoje estão muito conjugadas, realmente chegamos a uma unidade para o mal, né, que jamais conhecíamos, digo, entre o mundo e a igreja, né, ou a falsa igreja, uma unidade como que já não se distingue mais as agendas. Não se distingue mais as agendas. Então, de repente alguém ainda se dá por conta e descobre exatamente isto, que estão sem pastores. Estão sem pastores. Estão sem comunidade. Porque os pastores dispersos, guiados, dirigidos por verdadeiros mercenários que se entregaram ao lobo. Esta é a comunhão no mal. A comunhão no mal é esta. Isto é, que aqueles que foram chamados a pastorear são, na verdade, mercenários, porque conjugam-se com o mal. Há uma única agenda, mas é aquela agenda do mundo, a agenda do mal, não a agenda de Deus e da salvação. Então se descobre sem pastores, mas também sem comunidade, porque, infelizmente, a grande maioria do povo segue os pastores, espera a direção deles, a guia deles, a direção das altas autoridades. Estão esperando a manifestação. Isso já aconteceu, hein? Lembram-se da invectiva contra Jesus Cristo, nosso Senhor, dizendo os fariseus que não tinha nenhum dos chefes, nenhum dos importantes de Israel que seguiam a Jesus. Essa a resposta que dão a um que tinha enxergado somente o cego de nascença, a um que tinha enxergado. Então, mas se descobrem, pois, sem comunidade, porque seguem os pastores. A maioria, a grande massa do povo, segue alegremente, cegamente, atrás desses mercenários. Não são pastores, são mercenários. Né? E, digo eu na minha oração, até sem família. Se descobrem, de repente, sem família. Porque se eles querem mostrar e dizer aquilo que acabam de descobrir, de ver, aquilo que eles... Bom, logo serão tratados pelos próprios familiares como loucos, como insensatos, como desequilibrados. E ai, em italiano se diz, guai daqueles, e ai daqueles que são ainda jovens, menor de idade, ou muito idosos, os velhinhos, que estão sob a tutela dos pais ou dos filhos. Que daí estes não podem mais se expressar, não têm a liberdade para optar, sair deste mundo e desta contra-igreja. Aqueles que vão descobrindo
que estão sem pastores e sem comunidade, já não vão mais bom, hoje ninguém mais vai à comunidade, não vão mais à missa, não vão mais à comunidade, mas ninguém vai, ninguém mais vai, é um pico de gente. Que coisa, que coisa. Não, olha o que nós estamos vivendo, a realidade que nós estamos vivendo é uma coisa tremenda. Mas é com isto a família se retrai e trata mal, e não compreende. A pessoa se sente isolada, já não consegue mais partilhar, não consegue mais conversar com os próprios familiares. E para rezar, tem que se trancar, né? Realmente tem que se trancar no quarto. Olha o conselho de Jesus. Tem que se trancar no quarto e oferecer aí em segredo a sua oração ao Pai. Tremendo, triste. Não tem pastor, não tem comunidade e agora também não tem mais família. Não tem mais família. Se quer família, tem. Se quer família. Pode se ver por nós aqui. Qual é a família que está completa aqui? Para vir uma família completa a refúgio, agora nós invertemos aquilo que dizíamos até esse momento. Para vir a refúgio a alguém, uma família mais completa, as crianças têm que ser muito pequenininhas, sob a tutela dos pais. Aí eles têm que vir. Os pais querem vir, eles vêm, têm que vir. Porque se for jovens, temos aqui, já exemplos aqui, eles vêm um pouquinho, mas não querem ficar na vida do interior, na vida de comunidade, de oração, de trabalho. E quantos com a mentalidade do mundo? Quantos com a mentalidade do mundo? Então tem que ser criança pequena. Tem que ser criança. Ou então, muito velhinho, que depende dos filhos, e os filhos vêm e arrastam, trazem junto. Invertemos a coisa que antes dizíamos. Invertemos. Mas esta é a situação. Esta é a situação. Então, queridos, encontrar hoje um bom pastor, né, é uma coisa difícil. Aqueles que ainda tentam se guiar neste mundo, nesta contra-igreja, né, e ser verdadeiramente bons pastores, né, se encontram também eles solitários. O pior que até entre eles, há tanto motivo de choque, né? Há tantos motivos de desentendimento, né? Coisas que não se compreendem, são inumeráveis. Né? Claro, digo eu, a gente sempre pode procurar a unidade, naquilo que sempre foi a unidade da igreja. Quer dizer, a grande unidade da igreja era o Romano Pontífice. Essa era a grande unidade da igreja. E agora estamos sem o Supremo Bom Pastor, já estamos sem. Você pode buscar naquilo que ficou. Isto é, o magistério da igreja até Bento XVI. E aqueles que, vejam, aí já começam as discordâncias. Aqueles que ainda querem teimosamente, fanaticamente, deixa eu usar a expressão do próprio Bento XVI, aqueles que ainda até hoje fanaticamente querem tê-lo por Papa, esses fanáticos ao menos concordem comigo de que magistério não saiu mais de Bento XVI, desde a sua renúncia. Magistério ele não proclamou mais nenhum. Ao menos nisso concordam. Ao menos nisso. Mas para verem como, de fato, as discordâncias são muitas. São muitas. Né? Então, é muito difícil de ser um bom pastor. Né? Muito difícil hoje. Muito difícil. A gente não tem nem sequer parâmetros. Né? Já dizia por outra ocasião, sequer parâmetros para ser bom pastor, porque fomos criados ainda por cima no sopro do Vaticano II. Ó, que horror! Mas é a realidade. Nós somos formados
Minha consciência é toda do Vaticano II. Eu tenho todo o ranço do Vaticano II. Sim. Da vida moderna, e como é aparentemente boa, gostosa, cheia de razão, enfim. E daí, aprender a ser bom pastor como quem decide. Claro que o grande critério seguirá sempre sendo este que aparece hoje nas leituras. O que está disposto a dar a vida pelas ovelhas. Este sempre será o grande critério. Podíamos desenvolver aqui no sentido de dizer que o bom pastor é aquele que dá a vida espiritual, verdadeira vida espiritual, aquela que conduz a Deus. Né? E também dá a vida física, disposto a dar a vida física. Né? Então, mas este é o bom pastor, né? Que dá a vida. E, em primeiro lugar, a vida é eterna, né? A vida eterna. Esta é a vida que o bom pastor dá. Não preocupado como esses mercenários que estão aí, somente com o globo, a governança, a doença, a vacinação. São essas as preocupações que nós vemos nessa. Quais são os discursos do antipapa Bergoglio? Francisco. É este. A governança mundial, o grande reset, sim, não esquecer, ele está fazendo, ele é o garoto propaganda do grande reset, da governança mundial, da vacina universal, da economia dirigida por universalmente, está aí o discurso do mundo, o discurso do falso profeta, o típico mercenário. Nada mais distingue do mundo. Nada mais distingue. Não deve vir à missa. Fechem as igrejas. Use a máscara. Tome a vacina. Distanciamento social. Cuide-se da doença. Esse é o discurso do mundo. Do falso profeta. Todo ele aí. Então, mercenários, nada mais do que mercenários. Pobre do povo, pobre daqueles que se descobrem de repente, sem pastores, sem comunidade, até sem família. Ai destes, diria o italiano, pobres, ai destes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.